but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shape history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Bem-vindo ao Online Experience da G0. Nós agradecemos você por estar entrando na sua casa e muito obrigada por fazer parte da nossa família. Vamos orar, incline sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida que nos sustenta, que nos supre, que nos faz andar mais uma milha, nos faz caminhar olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Jesus, por este dia. Obrigada, Senhor, por esta palavra que eu sei que vem direto do seu coração para nós, meu Pai. Continua edificando a nossa fé. Continua nos fazendo olhar para o alvo que é o Senhor. Continua nos fazendo olhar para o Senhor, sabendo, meu Pai, que o Senhor é aquele que nos sustenta e nos supre, Pai. Que nesta noite, meu Pai, nós possamos te amar e te bendizer e te glorificar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Quero te agradecer, meu Pai, pelo fôlego de vida que nos sustenta todos os dias, que nos supre todas as manhãs. E a misericórdia do Senhor que nos renova, que nos faz enxergar algo além do que está acontecendo no dia a dia. Olhar para um Deus que é real, verdadeiro, que é um Deus sobrenatural. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, meu Pai, todos os dias. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor vai trazer a nós uma mensagem que vai edificar nossa fé, que vai construir em nós uma visão melhor do que aquela que nós podemos enxergar dos olhos naturais, mas a visão sobrenatural que enxerga um Deus que é eterno, um Deus que é fiel, um Deus que é verdadeiro. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada pela tua graça. Muito obrigada pela tua misericórdia. Nós te louvamos e agradecemos neste dia, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta, Jesus. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma, Jesus. Jesus.
tua misericórdia me segue a cada dia. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti, Jesus. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece,
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Só tu és, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Jesus. Em teus Braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, Senhor. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços É o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. É o meu Tu descanso. és, Senhor. Tu és o nosso descanso. Em teus braços é o meu descanso. Tu és. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Não há maior que tu, Senhor. Jesus. Outro igual a ti. Jesus.
o teu amor. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. É o teu amor. Todos os anjos te adorem, Senhor. Seu trono subsiste. Tu és maior do que tudo, Senhor. Junto com os anjos, nós queremos te adorar, Jesus. Ah, aquele que ama a pureza do coração, aquele que fundou terra e céus, todo louvor e glória sejam entregue a Ti, Senhor. Nós te adoramos na beleza da Sua santidade. Aquele que se assentou à direita do Deus Pai, que reina pelos séculos dos séculos, soberano sobre todos, nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Seja digno de adoração, Tu és digno de adoração. Assim como os anjos te adoram, Senhor, nós te adoramos. Tu és digno, Senhor Jesus, primogênito. Nós te adoramos. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de adoração. Cetro de justiça está nas Suas mãos. Aquele que odeia a iniquidade e ama a justiça, seja adorado, Senhor. Seja adorado nos nossos lares. Seja adorado, Senhor, aonde estivermos. Tu és digno, Senhor. Que a Sua igreja bendiga o Seu nome, te adore, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te adorarmos, Senhor. Pelo privilégio do ar que nós respiramos. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, Jesus. Tu és digno de adoração e de louvor. Tudo pertence a Ti, Senhor. Tudo pertence a Ti. E das Suas próprias mãos, Senhor, nós te devolvemos. Aleluia. Olá, queridos. Nesse momento eu gostaria de continuar adorando ao Senhor junto com você aí na sua casa, no seu lar, com a sua família. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 13. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O apóstolo Paulo, ele está falando nesse capítulo acerca do amor, da motivação dos nossos corações serem uma motivação correta, uma motivação de adoração, uma motivação de carinho, de perfeita entrega ao Senhor. Sabe, queridos, os bens materiais, se nós não tivermos amor, e nós mesmo assim entregarmos tudo o que nós temos para os pobres, para qualquer um, mesmo se a gente não tiver amor, isso não valeria de nada. Então o apóstolo Paulo, ele está falando da motivação do nosso coração. O nosso coração deve ser movido por amor a Deus. Sabe, o primeiro mandamento é: amarás o seu Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Qualquer coisa, queridos, que nós façamos para o Senhor, com o Senhor,
precisa ser com a motivação correta, com a motivação certa, de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Tudo que Jesus fez, Ele entregou a sua própria vida por amor, por obediência ao Pai, por amor ao Pai e por amor a nós. A motivação do coração do Senhor foi correta. A motivação do coração do apóstolo Paulo era a motivação correta, era por amor. Quando nós ofertamos, queridos, não pode ser por outra motivação. Não pode ser por nenhum outro motivo que não seja para honrar ao Senhor e por amar ao Senhor. Certa vez Jesus parou em Betânia para um jantar com amigos, com os seus discípulos, e ali uma mulher chamada Maria, ela pegou um vidro de perfume, derramou na cabeça do Senhor Jesus e nos seus pés e enxugou com os seus próprios cabelos. Ali ela foi criticada pelos seus próprios discípulos, por Judas. Ah, mas isso você deveria ter vendido aos pobres, você poderia ter dado aos pobres. Isso aí é um desperdício. O que você está fazendo é um desperdício, afinal aquele perfume valia como 1 ano do seu trabalho, 1 ano do seu serviço. E ali ela ficou encurralada, com várias pessoas criticando ela. Talvez você passe pelas mesmas coisas. Ah, mas por que você abandonou tudo? Você poderia ser bem-sucedido nisso e naquilo. Por que você deixou tudo? Sabe, queridos, a motivação do coração daquela mulher foi o amor que ela sentia pelo Deus homem que estava ali na frente dela. Para ela pouco importava se valia 1 ano inteiro do trabalho dela. Valia a pena derramar aquele vaso, aquele frasco de perfume na cabeça e nos pés de Jesus. Porque ela entendia, ela tinha o discernimento de que aquilo valia mais do que o mundo inteiro. A presença do Deus homem ali valia mais do que o mundo inteiro. Querido, com esse discernimento, com essa motivação, sabe, que o apóstolo Paulo nos ensina. Olha, mesmo que você dê tudo o que você tem, que você faça tudo o que você pode fazer, se não for com a motivação certa, se não for com o coração certo, nada valeria. Então, com o coração daquela mulher, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha essa motivação de ofertar ao Senhor nesse dia com a motivação correta, honrando a Deus com o seu amor, com o que você tem nas mãos. Talvez você não tenha um vidro de alabastro de 1 ano de trabalho. Talvez você tenha pequenas moedinhas, como aquela jovem viúva, como aquela senhora viúva tinha. Mas aquilo era tudo que ela tinha. E ela adorou, ela ofertou com tudo aquilo que ela tinha. Talvez você tenha um vidro de alabastro na sua casa. Talvez você tenha algumas moedinhas, mas que a motivação do seu coração seja a motivação de adorar ao Deus homem, de adorar a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu amor. Ainda assim, que muitos critiquem você, por você deixar tudo, por nesse momento de dificuldade, você vai ofertar, mas e se faltar para amanhã? Amanhã, o amanhã, Deus já está lá. Então confia no Senhor, entrega tudo que você tem a Ele, mas com a motivação correta. Então este é um momento que o Senhor preparou para você ofertar, para você dizimar, para você entregar sua primícia, se assim o Senhor mover o seu coração, mas que isso seja com a motivação certa, de amar ao Senhor acima de qualquer coisa, mesmo que seja com poucas moedas ou com um vidro de alabastro, mas que a motivação seja o amor ao Deus homem, amor ao Senhor. E antes de orar por você, eu quero te dizer que você pode ofertar pelo PayPal, você pode ofertar por transferência bancária, pelo PagSeguro, pelo Mercado Pago.
você fique à vontade, vai estar na descrição do vídeo, as formas que você pode honrar ao Senhor com a motivação correta. E eu quero orar por você nesse momento. Se você puder estender as suas mãos, eu quero abençoar a sua vida e orar por você. Senhor, eu te agradeço pelos seus filhos que estão nos seus lares agora, te adorando, Senhor, com o entendimento e com a motivação correta. Te adorando, Senhor, por amor, não por obrigação, não por motivações erradas, mesmo que seja com um vidro de alabastro, mesmo que seja com poucas moedinhas, mas que seja, Senhor, de coração. Senhor, eu peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada lar, cada pai de família, cada mãe de família, que o Senhor não permita que nada falte a eles. Nós sabemos que o Senhor é um bom pastor, que cuida bem das suas ovelhas. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um. E eu honro e glorifico o seu nome, Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos veio de ti, e nós entendemos com a motivação correta que tudo que nós fazemos é por obediência e por amor ao Senhor. E porque nós te amamos, nós entregamos tudo, os nossos bens, a nossa vida, a nossa família, os nossos lares, tudo a você. Porque tudo é seu e das suas próprias mãos, assim como Davi disse, nós te devolvemos. E é com esse entendimento, Senhor, que nós queremos ofertar e dizimar nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, amigos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Online Experience. Esse é o nosso culto, são os nossos serviços agora online. Nós agradecemos muito por você nos permitir ser igreja agora dentro do seu lar. Como já dissemos semana passada, eu creio que Deus está reconfigurando a nossa maneira de ser igreja. E de maneira muito criativa, Deus toma partido das crises a fim de que a gente possa continuar a comunicar o Evangelho com a mesma graça e talvez agora com uma expansão ainda maior. Quero conversar com vocês e refletir em cima de um texto riquíssimo, porque se mostra profundo e atual. E usando esse contexto, que nós possamos traçar paralelos com a nossa vida, fazer analogias e com isto trazer sentido, entendimento e aprendizado para nós. Essa é uma história que parece ressuscitar de ontem com um vigor tremendo. Tudo aquilo que aquelas pessoas viveram no passado, em suas épocas, e tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, diante desta crise pandêmica global. Eu quero, junto com você, extrair sabedoria de um texto que está lá no Evangelho de Lucas, que acontece à porta de uma grande cidade, a cidade de Naim. E foi neste entrar e sair da cidade de Naim, neste cruzar de multidões, que a história acontece. E a semelhança daquilo que era ontem, acontece conosco hoje, à porta das nossas cidades. Seja aonde você estiver, em São Paulo, em Guarulhos, no nosso caso aqui em Arujá, diariamente, estas mesmas questões acontecem. E eu quero pedir para que o Espírito Santo nos ajude a extrair princípios necessários para a gente aplicar na nossa vida. Abra o seu aplicativo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ver o que está escrito dos versículos 11 ao 17. Vamos lá. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam Jesus. E ele disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E estas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judeia e regiões circunvizinhas.
Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo pão diário. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo. E eu oro para que de fato esta não seja apenas uma mensagem, mas seja a impartição de Cristo, impartição de vida, porque tu és o verbo vivo. Senhor, que a sua palavra hoje seja a manifestação e a revelação do Cristo vivo, encontrando a minha, as nossas crises, encontrando as nossas dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, o próprio verbo vivo, o Senhor, que é água de beber, que é água de lavar, que nós possamos ser saciados, Senhor, na nossa sede, em nossa fome, nas nossas necessidades. Que o Senhor fale a cada um de nós, fale ao nosso espírito, fale ao nosso coração, Senhor. Nós pedimos que o Senhor agora visite cada lar, cada homem, mulher, criança, velhos, jovens, e que o Senhor possa de fato nos estimular, nos encorajar, nos provocar a crer naquilo que está por detrás desta mensagem, por detrás desta palavra. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, Espírito de revelação, venha sobre mim, venha sobre nós e nos mostra o que o Senhor quer nos ensinar neste dia. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos observar os fatos. O contexto se dá, como eu disse, na porta de uma grande cidade, a cidade de Naim. E naquele ambiente, assim como é na maioria das cidades hoje, em virtude daquela geografia específica, pois se tratava da porta da cidade, as pessoas se cruzavam, se interpelavam, se esbarravam a todo momento. A porta da cidade era um lugar de trânsito, de grande movimentação, onde acontecia ali a logística dos animais. Possivelmente, por inferência, poderia haver ali comércio, enfim, todo tipo de pessoas estavam ali. Animais que entravam e saíam com insumos nos seus lombos, enfim, era um lugar de trânsito, onde as pessoas se encontravam. E o texto nos mostra que dentro deste contexto haviam dois tipos de multidões, ou dois grupos, dois tipos de pessoas. Existiam dois olhares diante do contexto, duas reações. São dois grupos representativas. Uma destas multidões, um destes grupos, tinha um olhar, tinha uma reação eufórica. Eles estavam perplexos e messianicamente felizes. E a outra multidão, em luto, sem perspectiva, mortalmente ferida. E assim como era ontem na cidade de Naim, é hoje em São Paulo, em Manaus, no Rio de Janeiro, em Arujá. É assim. Mais do que isso, é assim na sociedade e na sociedade igreja. Certamente isto está acontecendo agora mesmo, a poucos metros daqui. Agora mesmo, lá fora, existem pessoas que estão se interpelando, se esbarrando. Umas que estão chorando, outras que estão felizes, umas que estão prostituindo, outras que estão vivendo totalmente num outro contexto, pessoas que estão traindo, outras que estão sendo traídas, pessoas abandonadas, quebradas psicologicamente e outras eufóricas. É assim agora, do outro lado da rua. Pessoas que sem esperança e sem perspectiva estão dando cabo às suas vidas, enquanto outras que são portadores da vida estão se esbarrando. É interessante isso. E certamente hoje, mais do que nunca, em tempos de crise global, às portas do sétimo dia, existem pessoas enlutadas, depressivas, angustiadas, desesperadas, e isso lá fora acontece, enquanto outras, como eu disse na mão inversa, estão lutando de cabeça levantada, com esperança, olhando para o futuro com certeza. Eu quero falar um pouco sobre esta dualidade, em meio às exigências do cotidiano, em meio às loucuras do cotidiano, em meio à velocidade das necessidades da alma. Lembre-se disso, sempre haverão duas reações, dois polos, dois tipos de pessoas, duas multidões, dois tipos de reações.
Ao nosso redor estão estas pessoas que só têm olhar para o caos, que desesperam, murmuram, definham diante das crises e das colisões, mas também tem as pessoas que no polo oposto, no meio da crise, enfrentam, vão em frente, metem o peito, levantam a cabeça e dão a volta por cima. Eu te pergunto hoje, de qual grupo você faz parte? No mesmo contexto, duas multidões. Na mesma situação, dois corações, duas reações. Eu intitulei essa mensagem de reação em cadeia. Eu penso que logo, logo vai estar aqui, isso. Reação em cadeia. Veja só que curioso, nós podemos atravessar a rua, cheios de saúde, cheios de vigor, portadores de Cristo, e nos depararmos com alguém pedindo esmola, e nós darmos uma gratificação, uma esmola, nós chegamos a tocar esta pessoa, mas nós não tocamos o coração, nós não tocamos o espírito desta pessoa. Você já parou para pensar nisso? Que nós, portadores de Cristo, podemos, em meio às crises e ao desespero de muitos, podemos estar agora mesmo esbarrando com eles, no contexto da vida, no cotidiano, na vida diária, no trivial. Podemos cruzar olhares, podemos tocá-los fisicamente, sem tocar o coração. Nós podemos agora mesmo estar fazendo isso dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Você já parou para pensar que esta crise pode agora mesmo, e está fazendo isso, forçosamente, nos aproximando dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, das pessoas que estão ao nosso redor, que estavam tão perto em todo o tempo, mas ao mesmo tempo, diametralmente, estavam tão longe do coração. Você já passou a perceber isso? Você já parou para pensar nisso? Tão perto, mas diametralmente tão distantes. Nós, portadores de Cristo, a porta dos grandes contextos da vida, a porta das grandes cidades, e cidade é a alegoria de igreja. Dentro da igreja, podemos estar tão perto uns dos outros, e ao mesmo tempo, diametralmente tão distantes uns dos outros. Nós precisamos decidir de que grupo nós queremos fazer parte, decidir para quem estamos olhando, o que estamos produzindo, porque tudo o que produzimos promove, em maior ou menor escala, uma reação em cadeia. Sejam as nossas reações diante das circunstâncias da vida, boas ou ruins, elas produzirão uma reação em cadeia. Faz sentido para você? O que é que Deus quer nos mostrar hoje? Que sobretudo para você cristão, que a felicidade e a infelicidade, que as vitórias ou derrotas sempre dependerão do referencial que cada homem possui. Diante das mesmas circunstâncias, diante dos mesmos contextos que a vida nos apresenta, diante das mesmas dificuldades, guerras ou vitórias que a vida nos impõe, as duas multidões são sempre apenas símbolo das nossas reações. E a diferença será para quem estamos olhando. Vejam, duas reações, dois grupos antagônicos, diante do mesmo contexto. Era um cortejo, as pessoas estavam enlutadas, mas existia um grupo ali que estava radiante, eufóricos, cheios de alegria. Por quê? Porque eles estavam olhando para o Messias, o autor da vida. Uau! E na mão oposta, o outro grupo estava absolutamente destroçado, desesperançado, e não era à toa. Era um grupo que estava de luto. Era um grupo que estava indo por um caminho, saindo da cidade, para um lugar que se chamava cemitério. Aquele segundo grupo tinha como referencial um jovem morto. Estavam numa estrada, carregando um caixão. E a única perspectiva e esperança havia acabado. Havia morrido. Fazendo uma analogia com as nossas realidades, aquele jovem representava
toda a esperança de uma mulher que ainda para piorar a situação era viúva. Pense nisso. Em analogia com o nosso contexto hoje, aquele jovem representava os projetos, todos os sonhos, os relacionamentos daquela mulher que sucumbiram diante dela. E este contexto, se nós formos fazer uma analogia com a nossa vida, nós agora mesmo podemos ter também os nossos projetos, os nossos planos, agora diante desta crise global, também sucumbindo, se esvaindo por entre os dedos. Se nós ligarmos a televisão hoje, a gente vai ver todo tipo de caos, destruição humana, pandemia, medo, estresse, fome, miséria, abusos, competição, orgulho. Quantos de nós, hoje, seja lá fora a porta da cidade, ou seja, a sociedade igreja, dentro da igreja, estão como a viúva da grande cidade de Naim, sem nenhuma esperança? E o verso 14 diz que o menino era jovem. Eu tenho 2 jovens filhas, e eu fico imaginando o que é perder um filho. Imagine um único filho de uma mulher viúva. Para ela, aquele garoto representava simplesmente tudo. Todos os seus sentimentos mais sublimes, mais belos estavam ali projetados e representados nele. Todos os sonhos, as esperanças, as expectativas futuras estavam prodigalizados nele. Mas de repente, tudo se perdeu, se foi. E a multidão então chorava. A reação diante daquela situação era a pior possível, porque o referencial, os olhos deles, as reações deles, tinham como referencial um jovem morto de uma mulher viúva. Mas glória a Deus, porque havia um outro grupo diante da mesma questão, que não conseguia tirar os olhos do autor da vida, do Messias. Enquanto uns choravam, uns ficavam perplexos e não conseguiam mais olhar nem para a viúva e nem para o caixão. Eles olhavam para o Messias. De qual grupo você faz parte hoje? Diante desta crise que acometeu todas as nações da terra, para quem você está olhando? A grande diferença diante dos contextos da vida, sejam eles dantescos ou não, grandes ou não, relevantes ou não, sempre será a perspectiva de quem olha e para quem olha. Deus está dizendo hoje: olhe para mim, a despeito de tudo que está acontecendo, olhe para mim, eu sou o autor da vida, olhe para mim. E assim como foi ontem em Naim, é hoje em Arujá, em São Paulo, no Brasil, é hoje em Amsterdã, em Nova York, em Milão. É hoje, agora mesmo. As pessoas que cruzamos nas ruas, agora já não importa mais se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se eles têm relevância social ou não, todos fomos agora igualados. Deus botou uma régua no mundo. As pessoas se esbarram e agora já não importa mais se a sua roupa é de marca ou não, se você tem um carrão ou não. O que nos difere uns dos outros agora, mais do que nunca, são as nossas reações, fruto de quem estamos olhando. É isso que nos difere hoje. O que nos difere é se estamos felizes, radiantes, seguros, olhando para o futuro com fé, porque sabemos em quem temos crido, se somos gratos ou não, em meio aos lutos circunstanciais da vida. 2 polos, 2 grupos. Um povo que olhava para o morto e um que olhava para o autor da vida. Meu Deus. Eu quero dizer para você que está em casa, não me importam as mortes circunstanciais que neste tempo te abraçaram. Não me importam se estas mortes foram até literais e te pegaram de surpresa. Eu não sei se de repente no meio dessa pandemia você perdeu um ente querido, você se distanciou de alguém que você amava, você perdeu o seu emprego, você foi afastado dos teus sonhos, eles escaparam por entre os teus dedos. Meu irmão, eu quero te encorajar, ponha os teus olhos no autor da vida, Jesus. Ponha os teus olhos nele.
Eu profetizo que o poder da ressurreição agora, aonde você está, no contexto em que você está invadindo a tua causa agora mesmo. Aleluia. Você só precisa crer. Crer. Agora mesmo, em meio à estrada da vida, assim como foi em Naim, por mais difícil que esteja a situação, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, tire os olhos da crise, tire os olhos da pandemia, seja sábio, se cuide e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Um grupo tinha olhos espirituais e o outro tinha olhos naturais. Veja o que o apóstolo Paulo disse no livro de Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Pois estou convencido que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada. Não importa o que você esteja vivendo, saiba, faça sol, faça chuva, alinhe-se os planetas ou não, faça eclipse ou não, caiam a bolsa de valor, o ouro, as aplicações ou não, você tenha saúde ou não, Jesus é contigo. Ele é o autor da vida. Não importa se te amam ou não, não importa se os problemas bateram à sua porta ou não, aconteça o que acontecer, venha o fato que vier, saiba, o túmulo de Jesus está vazio. Ele é o autor da vida. Aleluia. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você amanhecer desanimado, abatido, cansado, o dia em que a depressão bater à sua porta, você vai dizer: eu não faço parte deste grupo. Eu não tenho parte com esta multidão. Eu não faço parte daqueles que não creem. Eu não farei parte deste grupo de murmuradores. Eu não farei parte, por quê? Porque eu sei que há um túmulo vazio e que Ele hoje habita em mim, o autor da vida. Eu não farei parte deste grupo porque eu nasci para a vida. Eu nasci para ser rejuvenescido em meio às crises, porque o Espírito da ressurreição habita em mim. Eu sou do Messias. Eu sou do Messias e a minha reação será uma reação de quem carrega, de quem é portador do Messias. Aleluias. E se desenrola então aquela história magnífica, porque Jesus interfere naquela história. Ele chega perto da mulher e disse: não chores, mulher, não é o fim. Aleluia. Jesus está dizendo para você agora mesmo aí dentro da sua casa e dentro dos seus contextos: não chores, não é o fim. Não chores, não é o fim. Dele é o sim, o amém. Não chores, não é o fim. Aleluia. Jesus se importou com aquela tragédia, assim como Ele se importa com as nossas crises hoje, de todo o mundo. E depois Jesus vem e se aproxima do esquife, Ele se aproxima do caixão, e aqueles que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. Aleluia. Jesus hoje, agora mesmo, está diante das mortes circunstanciais da sua vida, dizendo: eu sou o autor da vida, eu paro a morte e eu digo: ressuscita, ressuscita tua economia, teu casamento, os teus sonhos, os teus projetos, ressuscita, levanta-te. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tire os olhos das mortes circunstanciais e olhe para Jesus.
Ele simplesmente pega aquele jovem, todos os projetos de toda uma vida daquela mulher viúva, e ele a devolve para aquela mulher vivo, ressuscitado. Deus hoje mesmo está visitando as tuas causas, meu irmão. Eu quero dizer para você que nada pode te restituir. Ninguém pode te restituir. O imposto de renda não vai te restituir. Uma noite no motel não vai te restituir. As drogas não te restituem. Elas não te dão nada. Religiões não te restituem. Só Jesus pode te restituir. E olha só o que acontece no verso 16. Todos ficaram cheios de temor. Uau! Todos ficaram atemorizados diante daquilo que Jesus fez, porque Ele interfere na morte, Ele interfere no curso da história, Ele para aquele cortejo em meio àquela multidão, e Ele intervém na morte, porque Ele é o autor da vida, e Ele destrói o poder da morte. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia! E aí o texto diz que todos louvavam a Deus. Todos louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Aleluias. Deus interveio em meio ao seu povo. Eu quero dizer de novo que Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está intervindo agora na sua causa, na sua casa, na sua família, na sua economia, em tudo aquilo que rodeia a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, eu estou caminhando para o final. Jesus hoje está intervindo para ressuscitar relacionamentos que foram quebrados, que já foram abandonados, deixados para trás. Deus hoje está intervindo no seu casamento. Jesus hoje está intervindo na sua empresa, no seu emprego. Jesus hoje está intervindo. E a primeira coisa que Jesus vai fazer é algo tão grande que vai nos encher de temor. Encher de temor. Mas eu quero que você se lembre, as nossas reações deixam um rastro. Elas deixam um legado. Elas constroem um ambiente ao nosso redor. Porque se nós estamos eufóricos, olhando para o futuro, como quem tem fé, esperança e convicção, então as pessoas ao nosso redor também serão contagiadas nesse bom sentido e dirão: eu olharei para o futuro com fé. Não, isso vai dar certo. Não, Jesus é conosco. Tudo vai acabar bem. Em contrapartida, o outro grupo que olha para o caos e se deixa permitir ser abraçado pelo caos. Nós sempre deixaremos um rastro. As nossas reações constroem uma cadeia de outras reações atrás de nós. De qual grupo você faz parte? Eu quero que agora mesmo você ponha a mão no seu coração, aí na sua casa. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. E eu quero te fazer algumas perguntas e em seguida eu quero orar por você e com você. De qual grupo você quer fazer parte? Porque demanda uma atitude pessoal, de quem tem fé ou não. Você quer fazer parte do grupo que enxerga a morte em tudo? Ou de quem olha para o futuro com convicção, fé e esperança? Você quer fazer parte de um grupo que abaixa a cabeça diante das colisões da vida? Diante das ameaças, ou diante daqueles que, olhando para a mesma circunstância, levantam a cabeça e olham para o autor da vida? Eu quero orar com você e declarar que as nossas reações, a partir de agora, serão reações de quem estão olhando para o autor da vida. Lembrem-se, as nossas reações produzem reação em cadeia. Noé condenou todo o mundo porque ele agiu em injustiça. Ou seja, a boa atitude, a reação de Noé diante daquela catástrofe global, diante daquela crise global, condenou o mundo. E aquela reação
ecoa até hoje. Lembre-se, as nossas reações, para bem ou para mal, deixam um rastro. Barnabé estabeleceu um padrão de renúncia quando entregou tudo aos pés dos apóstolos. Uma reação que se tornou uma voz para o mundo. Mas no mesmo contexto, Ananias e Safiras foram fulminados no altar. Quais têm sido as nossas reações em meio às crises e provações? Jesus, ao falar com Tomé, ele não faz uso do púlpito, ele não faz uso da estrutura, ele não prega para Tomé para ensiná-lo. Ele chama Tomé para perto, olha nos olhos de Tomé, se aproxima e diz: toca aqui. Toca aqui. Quais são as nossas reações diante daqueles que nos ferem, diante daqueles que nos confrontam? Nós usamos das estruturas ou nós nos aproximamos em amor dizendo: vem e vê? Reações em cadeia sempre produzirão um resultado. Como eu e você reagimos às perdas? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço ou agiremos como aqueles que preferem pagar um ingresso? Curve a tua cabeça. Nós vamos orar agora declarando e ativando o espírito de ressurreição em nossas vidas. E então agora mesmo nós vamos orar declarando ressurreição. Você pode fazer isso comigo aí na sua casa? Põe a mão no seu coração e diga em fé: Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja. Igreja em todo lugar, em todo o mundo. Igreja dentro dos lares, igreja na rua, igreja debaixo da ponte, igreja nos asilos, nos abrigos, igreja dentro da igreja e fora da igreja. E nós queremos agora olhar para o autor e consumador da nossa fé, manter os nossos olhos fitos naquele que carrega o poder da ressurreição, e que agora, inaugurando um novo pacto, escolheu tabernacular e morar em mim, em nós. Portanto, o Espírito de ressurreição, o Cristo em nós, esperança da glória, está em mim, está em nós. E Senhor, nós fazemos uso agora de toda a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, para pisar sobre serpentes e escorpiões e nenhum dano nos ser imputado. E nós declaramos agora, em nome de Jesus, toda a morte circunstancial que tem rodeado as nossas vidas, cesse agora, seja quebrado agora. Nós dizemos que toda crise financeira, que as nossas crises financeiras agora sejam ressuscitadas as nossas finanças, sejam ressuscitada a nossa saúde, seja ressuscitada a nossa esperança ministerial. Senhor, nós carregamos vida, nós declaramos: ressuscita o nosso casamento, as nossas relações quebradas, as nossas relações fraturadas. Ressuscita a esperança, os sonhos, a alegria. Ressuscita, Senhor, em nome de Jesus. Assim como nós teremos também declarar a falência de toda a pandemia, de todo o estresse psicológico, de todo o medo. Declaramos que não fazemos parte do grupo da depressão, da tristeza, da murmuração. Eu declaro ressurreição da vida em nós. Eu declaro ressurreição sobre os projetos de Deus em nossas vidas, em tua vida, aonde você estiver, agora, em nome de Jesus. Aleluia, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós não fazemos parte deste grupo que sucumbe à morte circunstancial, e nem às mortes literais. Nós fazemos parte de um grupo que carrega o Messias, portadores de Cristo. Portanto, os nossos olhos estão fitos nele, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, nós temos firme esperança de que toda crise é apenas um presságio, um prelúdio, uma oportunidade para as grandes coisas que virão, porque o Senhor está fazendo agora grandes coisas na tua vida. Grandes coisas na tua vida. Eu declaro isso, em nome de Jesus.
Mais uma vez, obrigado por nos permitir entrar na sua casa como Gravidade Zero. Meu nome é Adriano Rente, estamos aqui para servi-los junto com os pastores. É uma grande alegria poder compartilhar desta mensagem que hoje tocou a minha vida. E eu espero que toque a sua vida também. Beijo em seu coração e nos vemos na próxima experiência online, terça-feira agora. Deus te abençoe grandemente. Olhos no Autor da vida.